Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Para que o eleitor continue recebendo informações confiáveis e possa conhecer melhor quem pretende votar, foi construído um estúdio moderno, onde serão realizadas entrevistas com candidatos e candidatas para debater os mais importantes temas que afetam a vida da população e transformam a sociedade. Lembre-se, em 2 de outubro, mais de 1.230.000 rondonienses irão às urnas para escolher um dos candidatos à presidência da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. Participe ao vivo, enviando suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp. Conheça os futuros governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto. Olá, internauta, muito bem-vindo à nossa estreia do videocast O Poder do Voto. A partir de hoje, você vai ter um encontro semanal conosco, na verdade às terças, quartas e quintas, a partir das 15 horas, para acompanhar a sabatina dos candidatos a governador e os candidatos ao Senado. O Poder do Voto é um videocast de iniciativa dos jornalistas Gerson Costa, Eliane Nascimento, Rubens Coutinho, Lúcio Albuquerque e do produtor Jorge Renison. As plataformas que o internauta pode acompanhar são o site Rondônia Agora, Tudo Rondônia, a tvdopovo.com, Facebook e YouTube. Você, amigo, pode mandar perguntas para um dos apresentadores e para os nossos entrevistados pelo WhatsApp 99320 4441. A partir de hoje, você já pode mandar suas perguntas. Nós teremos, a partir de amanhã, na agenda previamente combinada com os comitês de cada candidato, Daniel Pereira, às 15 horas, Marcos Rogério no dia 30, dia 31 de agosto, Marcos Rocha, dia 1º de setembro, Léo Moraes, dia 2 de setembro, excepcionalmente uma sexta-feira, em razão de disponibilidade de agenda, o ex-senador e candidato do Partido Progressista Ivo Cassol, a 6 de setembro, o Pimenta de Rondônia, do PSOL, e no dia 8 de setembro, Valcleir Queiroz. Quanto aos senadores, 5 deles já nos confirmaram presença aqui também após a sabatina dos candidatos a governador. Apenas a Sigurgax e Jaime Bagatoli ainda não confirmaram suas presenças, mas os 5 outros restantes já estão agendados para que você possa, caro internauta, acompanhar as propostas e saber o que eles querem fazer na Câmara Alta do Congresso Nacional. Esse primeiro programa é de apresentação para que o internauta se habitue, para que veja o que a nossa proposta, para levar você a conhecer as propostas de cada candidato majoritário nestas eleições. Lúcio Albuquerque, muito bem-vindo. Obrigado. Olha, a ideia de fazer esse debate, esse encontro aqui, é importante até porque vai dar uma pouco de diferença do que vem sendo feito antes, só entrevistando o candidato, né? E nós temos uma coisa importante, nós podemos juntar uma experiência de trabalho na área política, a experiência de jornalismo, no caso do companheiro Rubens Coutinho, você, entende? E podemos, pelo menos, discutir aqui questões que hoje preocupam muito o eleitor. Principalmente uma coisa que nós não temos visto muito agora não, até agora não. Propostas reais. Por exemplo, você pega um candidato e diz, não, meu governo vai trabalhar na área de educação, tal, sim, e o quê? Fazer o quê? Vai fazer o quê realmente pela educação? Vamos incentivar a indústria. Como? É essa que eu creio, a proposta daqui é tirar além do que ele queria dizer. Eu sempre gostei, como repórter, de buscar tirar além do que o entrevistado queria dizer. E sempre disse isso para os que trabalharam comigo, que você
nunca esqueçam a palavra porquê. Nunca considere que o assunto está encerrado. Mas por quê? Entende? E você vai encontrar muito por aí. Então, vamos trabalhar e vamos tentar, vamos fazer o melhor possível para que a quem está do outro lado assistindo, que goste e faça uma pergunta, mande pergunta. Entende? Porque o importante é conversar com quem está do outro lado assistindo. Ok. Nosso amigo Rubens Coutinho, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sem querer ser pretensioso, mas eu acredito que neste programa o eleitor ele vai poder ouvir e ver o candidato, ver e ouvir as propostas, né? Ver o político, para mim, pelo menos é uma opinião que eu tenho muito particular, que para mim todo político mente muito, né? Eles não têm o hábito de dizer a verdade. Então aqui nós vamos tentar fazer com que eles pelo menos se comprometam com o básico de qualquer candidato, que seja ter uma proposta política, uma proposta para a área de saúde, uma proposta para a área de segurança, uma proposta para a área de saneamento, algo que seja factível, né? Porque normalmente eles são muito genéricos sobre propostas, né? Todos têm a solução para tudo, mas na hora H a gente vai perceber um vazio assim enorme. Então acredito que quem acompanhar o nosso programa aqui vai poder perceber o que é o melhor, o que é o menos ruim, e isso vai ser muito importante para que o eleitor possa decidir na hora do voto. Exato, nós estamos há 9 dias com a campanha na rua, né? A partir do dia 16 de agosto foram permitidas as propagandas partidárias nas ruas, a plotagem de carros. Na próxima sexta-feira começa a campanha na televisão e no rádio. Qual é a percepção dos senhores nesses primeiros 9 dias vamos falar primeiro dos candidatos a governador? Lúcio. Olha, francamente, eu estava acostumado a outro tipo de campanha. Certo. Entende? Eu fiz trabalho com candidaturas a governador, 3, perdi 1, ganhei 2, né? E ele era o seguinte, a campanha estava na rua mesmo, entende? Hoje, agora nós estamos vendo umas pessoas com bandeiras nas esquinas, quer dizer, fazendo o tradicional da formiguinha, entende? Mas, nesse período de pré-campanha, que o candidato poderia falar alguma coisa de interesse do eleitor, não falaram não, nada. A minha expectativa é que agora, a partir de agora, trazendo ele aqui, nós possamos extrair dele além do que o Rubens está dizendo, além daquilo tradicional. Não, eu tenho segurança da pública no meu governo, vai ser assim, tudo bem, mas o que é que você vai fazer mesmo? Dou um exemplo claro, hoje nós temos um Estado que precisa imensamente de um camarada além do normal, para colocar as coisas, para colocar esse Estado para andar novamente. Entende? Porque eu observo muito, eu converso muito, escuto pessoas falando que, lamentavelmente, a coisa está parada. Entende? Pararam de agora. Entendeu? E você vê, por exemplo, há um número enorme de crimes rolando na cidade em qualquer momento. As facções tomaram conta desses prédios residenciais. E além da legislação, é uma legislação que muitas vezes favorece a quem está do outro lado da lei, entende? Entende? Você vê ainda há pouco em São Paulo, o camarada queria tomar o celular do rapaz. O rapaz não deu para ele, correu, o cara atirou, acertou a cabeça do dono do celular. Teve uma audiência de custódia, no outro dia o cara estava na rua. Meu Deus, a vida não vale nem um celular. Então, veja, como é que pode você... nós temos, tudo bem, a polícia faz um trabalho de enxugar gelo, eu sei disso. Isso é uma atividade, eu sei disso. Mas vamos deixar para conversar isso aí com os candidatos, como tá certo. Tem na cabeça. Porque senão eu vou dar dica para os caras virem aqui contar. Rubinho, e aí, qual é a sua percepção desses primeiros 9 dias? Muito morna, e a percepção que eu tenho é que esses candidatos a governador são muito ruins, todos muito ruins. E o eleitor vai ter uma enorme dificuldade de escolher o menos pior.
né? Mas que são todos ruins, uma safra ruim de político, essa atual safra política, e o eleitor vai ter que se virar para escolher o menos ruim, né? Nós temos aí um governador que veio aparecer nos últimos meses, né? Nós temos um deputado federal aí, que é o Léo Moraes, é jovem, candidato. Nós temos aí o Marcos Rogério, que vem galgando espaço político nacional, inclusive muito rapidamente, mas que essas atuações dele em Brasília não têm se revertido de grandes benefícios para o estado de Rondônia, né? Tem esse comendador, que eu não sei como é que chama ele de comendador, não sei que título, se foi declarado comendador, para mim é uma incógnita saber por que chamam ele de comendador. É bom que ele explique para nós o que é ser comendador. Nós temos o Pimenta de Rondônia, que é um eterno candidato a governador ou a prefeito. Todo ano que tem eleição para a prefeitura ou para o governo, lá está o Pimenta. É o direito dele ser candidato, não tem nada contra isso, né? Mas se você pegar o conjunto deles, não é coisa boa, não se sobressai nenhum. Então o eleitor vai ter que ter um trabalho muito grande para escolher o menos ruim desses. E talvez aqui no programa a gente consiga arrancar alguma coisa, extrair alguma coisa dessa gente, para que o eleitor também possa absorver isso e se convencer a votar neste ou naquele candidato. E não vai aqui nenhuma pretensão também de fazer cabeça de ninguém, de formar opinião, nada. É abrir para que as pessoas possam assistir e formar sua opinião, né, livremente. Olha, desses 7 candidatos a governador, à exceção do Pimenta de Rondônia, todos já tiveram cargos eletivos ou cargos públicos. Já foram testados em gestão pública e o seu trabalho está aí. Quem é esse comendador, hein? Esse comendador ele já exerceu cargo público de livre nomeação e exoneração no governo na época do cargo comissionado. Se não me engano, perdoe a falha, mas acho que sim. Eu não conheço. Provavelmente sim. Eu conheço da eleição passada, que ele foi impugnado, né? Na eleição passada, ele teve um registro impugnado. Inclusive, a vice-governadora dele na chapa, a sargento Milene Barreto, apresentou uma carta de renúncia ontem ao Tribunal Regional Eleitoral e exigiu pressa do setor jurídico da campanha para que ela possa voltar aos quadros efetivos da Polícia Militar. Ou seja, ela renunciou. Nós entramos em contato com ele chama-se Val Queiroz, e ele falou que o nome ainda vai ser uma surpresa. O nome do novo vice. Né? Uma surpresa. Então, desses 7, todos já passaram uma hora ou outra pela administração pública. O Daniel Pereira já foi até governador, foi vice-governador, deputado estadual. Foi vereador, né? Deputado. Suas origens são o Partido dos Trabalhadores. Hoje ele está no Solidariedade e está liderando a Frente Democrática. Solidariedade que é a mesma coisa quanto o nome do Partido dos Trabalhadores. Né? Daniel saiu do PT, mas o PT não saiu dele. É um satélite do Partido dos Trabalhadores. O Daniel saiu do PT, mas o PT não saiu dele. Ele comunga dele. Marco Rogério é o atual senador no primeiro mandato, cumpriu os primeiros 4 anos, foi deputado federal, começou como vereador em Ji-Paraná. É uma cria do senador Assi, que depois se voltou contra o criador. O Marcos Rogério tem uma característica, ele é jovem na política e tudo, mas ele é um político em ascensão. Ele foi para o 2º mandato federal, não é isso? Sim. Era apresentador de programa das empresas do Gurgax, e ele conseguiu ser eleito deputado federal pelo PDT com as bênçãos do Gurgax. Depois ele se voltou contra o Gurgax, angariou em Brasília muito mais poder que o Gurgax, que era senador junto com ele, quer dizer, era o patrão e o empregado, né? O empregado conseguiu suplantar o patrão na política, e tem um certo ranço em relação a esse Marcos Rogério, e se isso pega, é muito ruim para político. Eu me lembro que o Expedito Júnior, ex-senador Expedito, que agora está tentando uma eleição para o Senado, colou nele uma pecha de traição, de que ele traía todos com quem ele se envolvia. E o Marcos Rogério está caminhando um pouquinho para isso aí, né? De que ele
Tanto é que, por exemplo, o Marcos Rogério foi uma cria, para o Senado, ele foi uma cria do Expedito Júnior. Junto com o jornalista Robson Oliveira, que foi um grande incentivador da campanha do Marcos Rogério ao Senado, junto com o Wildon Chaves também. Esse trio convenceu, o Marcos Rogério morria de medo de perder a eleição, digo isso porque acompanhei, estava junto. Ele não queria, aí tinha aquela questão da Mariana, se a Mariana vai, a Mariana não vai, aí acabou que o Marcos Rogério aceitou a duras penas ser candidato a Senado. Ele não acreditava que ele pudesse ser eleito. Foi convencido, né? E depois ele abandonou toda essa turma aí. Abandonou, inclusive, o Expedito Júnior agora, né? Deixou o Expedito para lá. E o jornalista Robson Oliveira nem se fala. Faz anos que ele não conversa. Então está colando nele essa pecha aí, meio de que ele não é um homem de grupo. Isso é ruim para político. Lembremos do finado Odacir, né, Soares, que teve um grupo, mas aí subiu bastante, foi um prócer da República, caiu no ostracismo e nunca mais emplacou-se como um político nacional, de nível nacional. Exato. Voltando aqui à lista dos governadoráveis, o Marcos Rocha, ele foi eleito naquela onda do bolsonarismo, muito forte, né, na eleição passada, mas ele também não representava a nova política, já naquela época. Não. Que ele foi o secretário de Justiça e havia sido secretário municipal de Educação da gestão do Dr. Mauro Nazif aqui em Porto Velho. Então ele já tinha sido provado enquanto homem público, mas foi eleito naquela onda bolsonarista e hoje, na verdade, ele não tem que a campanha dele, o marqueteiro dele, que é o Vitorino, faz como uma espécie de apresentação. Quem é esse homem? Ah, meu nome é Marcos Santos Rocha. Ele parece que está ainda tentando a primeira eleição. Ele está se apresentando, quando na verdade ele devia estar apresentando suas entregas e fazendo propósito do que ele poderá fazer nos próximos 4 anos. Olha, o que eu tenho ouvido do pessoal do interior, que foi lançado esse programa dele, lançou um programa, parece que até para dizer, olha, eu estou aqui, eu existo. Foi lançado um programa Tchau Poeiro, negócio Tchau assim, Poeiro. né? Mas o que eu tenho de informação do pessoal do interior é que pesou muito mal contra ele agora. Porque, em realidade, muitas vias que disseram que foram feitas não foram feitas, ou foram feitas em material tão ruim que mal começou a imaginar que ia chover. Já deu problema. É o casca de ovo, então? Então, você que está dizendo. Né? Mas, olha, essa é uma questão. Outra questão que tem também, entende? É uma questão que vai interessar muito para vocês. Eu tenho uma informação de que vai pesar na área de educação, vai entrar pesado uma questão aí de um direcionamento, segundo eu tive informação hoje. Eu tive informação de quem é diretor de uma escola e disse que eu não ia aceitar o jogo e não fez na escola dele. Entende? Então, veja, essas coisas pesam. O governador também é um camarada que é tipo, antigamente nós chamávamos aquelas freiras de chapelão, lembra que tinha as freiras de chapelão, né? Que a gente dizia assim, ó, ninguém viu uma orelha de freira, né? Você não vê o Marco Rocha em canto nenhum, a não ser naquelas coisas que só ele, entende? É um costume que os nossos gestores aprenderam, né? Não sei por que razão. A entrevista coletiva desse cara é fantástico. Ele fala, ele vai embora. Talvez ele esteja se comportando como é o presidente dos Estados Unidos, mas é outra história. Entende? O governador, ele é um bom homem e um mau político. É um péssimo político, mau administrador. Não vejo qualidades administrativas no governador, no atual governador. Eu sei que ele é um bom homem, de boa índole, né? Tem boas vontades de fazer as coisas, mas foi eleito na onda Bolsonaro. Agora está praticamente... Só foi eleito proibido porque de surfar. Os outros candidatos eram tão ruins, entende? E atualmente ele pode ser reeleito porque os outros até são muito fator ruins. também, né? Sem dúvida nenhuma, quando um gestor desse se lança a uma segunda eleição, ele tende a levar uma parcela considerável de
eleitores que ele conquistou e de funcionários comissionados que ele... para manter o emprego. O governo, a máquina tem 20% Toda máquina, dos pois votos, então, né? Pois é. Agora, se vai ser ganhar... Talvez o governador seja o menos ruim de todos que estão... Agora, a gente tem que observar o seguinte também. O Marcos Rocha, ele tem um guru por trás dele, que foi apelidado de o governador de fato, né? O chefe da Casa Civil emplacou, inclusive, o irmão como vice-governador. Isso contra toda a opinião dos seus aliados. Eu me lembro que o Luizinho Goebel, o deputado o Jair Montes, o deputado Marcelo Cruz, que são aliados de primeira hora do governador, eles chegaram a dizer, não, nós vamos desembarcar do projeto de reeleição, porque não foi discutido conosco o nome do vice, nós temos um outro nome, tem que ser do interior, não pode ser o nome da capital, nada contra o Sérgio. Não, me diz uma coisa, eu imaginava que quando fala em vice, ser da parente lá do que você chama de guru do governador, que fosse aquele prefeito de Jaru, que é muito elogiado pelo pessoal de lá. Entende? Não, ele acabou não sendo... O vice é o Sérgio Gonçalves. Ele é outro ramo da família. É Gonçalves, né? Né? É outro ramo da Então, família. porque, caramba, não é novidade para ninguém que já aconteceu em outras eleições aqui que o governador impôs o vice, né? Esse foi afastado, né, pela justiça, teve afastado o Júnior Gonçalves aí, chegou a ser afastado pela justiça aí num escândalo que teve aí, mas depois retornou por ordem da justiça, está sob investigação. O Cassol, por exemplo, quem impôs o vice dele na eleição de 2014 foi o próprio Cassol mesmo. Mas já tinha todo aquele peso dele lá, né? Porque já tivemos vários vices que foram impostos de goela abaixo, entende? E que, em realidade, acabavam se chocando, então se acomodando. Exato. Quando você é um político autossuficiente, vamos dar um exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro escolhe o vice que ele quiser, porque é ele, né? A coisa do Lula é ele. Mas o governador não tem essa pegada toda, né? Então ele teria que ter um vice. Chegou a cogitar ser Cristiane Lopes aqui em Porto Velho para ser vice dele, né? A candidata a deputado federal. Mas ele escolheu esse Gonçalves aí, que ninguém conhece, né? O pessoal conhece aquele João Gonçalves, Que é o prefeito de Jaru, que diz que faz uma excelente administração em Jaru. Eu imaginei que ele que você, quando disseram que não era, eu digo, porra. Ele faz uma excelente administração em Jaru. Já esse Júnior Gonçalves é queridinho dele, da primeira-dama lá. Mas eu não vejo maiores qualidades nele. É o governador que vê, né? E ele é o governador, então ele escolhe quem assessorá-lo. Bom, eu esqueci que não tem que consultar o eleitor, se o eleitor concorda com isso, viu? Falando no Ivo Cassol, grande expectativa para o início do julgamento dele no próximo dia 26, quando o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar seu voto, né, em relação... Dia 26? Começa dia 26. Eu não acredito que o Cassol vai conseguir... Só que o Cassol já teve uma primeira vitória aqui no TRE. Entraram com a impugnação dele, União Brasil entrou contra ele e colocaram subsidiariamente, em litisconsorte, o candidato a vice-governador José Genaro de Andrade. O doutor Enio Salvador Vaz, que é o juiz da causa, ele negou. Diz que cada candidato tem seu registro individual, conforme o artigo 49 da resolução do TSE. Não foi a vitória do Cassol. Foi simplesmente quem entrou esqueceu da lei. Se a lei diz que cada candidato é um caso, entende? Cada CPF é um CPF. Eles queriam anular toda a chapa. A chapa inteira. Aí o cara tem que olhar a lei. Né? Mas isso aí não importa muito, não. O Cassol está inelegível. O STF não vai mudar para poder atender o Cassol. Depois do erro de CEP, nós tivemos com a decisão sobre aqueles casos envolvendo o Lula. A inelegibilidade, ela conta 8 anos a partir do cumprimento da pena. O Cassol está inelegível. Não vão mudar, o STF vai mudar uma lei? Eles podem dar certas interpretações, flexibilidades,
mas não vão mudar a lei para atender o Cassol. Fosse assim, eu teria que atender o Guga, que se milhares de outros inelegíveis que tem no país, pela ficha limpa. Então, o Cassol é só uma questão de tempo para ele ser tirado da eleição. Mas, de qualquer maneira, Rubens, ninguém esperava que ele tivesse uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Ele era dado como carta fora do baralho. Conseguiu eliminar, tanto é que, além da liminar, o Alexandre de Moraes, com esse pedido de vista, ele ganhou mais um fôlego. Tanto é que o Cassol está inserido foi inserido no sorteio do tempo de rádio e televisão. Ele vai ter 1 minuto e 10 segundos, tanto no rádio como na TV. Um fato que você pode tirar dessa história do Cassol aí é de que ele tem potencial político muito grande. Mexeu com todo mundo, amedrontou os candidatos. O governador ficou com medo, Marcos Rogério ficou com medo, Léo Moraes ficou com medo. Todos ficaram com medo do Cassol governador. E todos estão torcendo para que isso se desenrole logo e o Cassol seja tirado da eleição. Porque com o Cassol na eleição, o jogo é outro. Isso é um fato. É verdade. Agora, eu não acredito, e não é questão de fé religiosa, não. É uma questão de observação jurídica e política, de que vai se manter Cassol candidato a governador. Olha, por falar no tempo de rádio e televisão, sexta-feira começam os programas no rádio e na TV. O Marcos Rocha terá o maior tempo do União Brasil, 5 minutos e 14 segundos. O Daniel Pereira, da Frente Democrática, vem em seguida com 3 minutos e 51 segundos. É o dia todo, né? Nos segundas, quartas e sextas. Não, 2 horários que tem de manhã ou à noite, né? De manhã, na verdade, no início da tarde, do meio-dia 15 às 12h25, e à noite, a partir das 19 horas e 45 minutos. O Léo Moraes ficou com 1 minuto e 31 segundos, o Marcos Rogério 1 minuto e 18 segundos, o Ivo 1 minuto e 10 segundos, aí vem o Pimenta com 28 segundos, e o Val Queiroz, o dito comendador, 24 segundos. 28 segundos dá para citar pelo menos uma palavra Pimenta de Rondônia? Não sei, né? O Enéas era bom nisso. Mas comendador dá 26 segundos. Mas falando em impugnações, a gente está falando aí do Cassol, que vai ter o seu destino selado dia 26, destino político, né? Nessa eleição, porque ele se reinventa todo tempo. Mas nós temos aí alguns nomes que estão sendo impugnados, né, pela Procuradoria Regional Eleitoral, né? Exatamente. Nós temos aí o Carlinhos Camussa, né? Temos o Alan Queiroz. O Carlinhos Camussa gastou um dinheirão agora nessa pré-campanha dele. Já vinha fazendo um movimento muito forte para tentar, é ex-prefeito de Porto Velho. Está sumido da política já faz anos, né? Tentou eleger a filha dele vereadora, não conseguiu na última eleição. Tentou a candidatura na outra eleição, também não conseguiu. Então tem o Carlinhos, o Alan Queiroz. O Lebrão vai ter problema, o deputado estadual Lebrão, que é candidato a deputado federal, vai ter problema, foi condenado por falsificação de documentos pela Justiça Federal. Quem mais que está nessa situação de inelegibilidade? A filha dele vai ser candidata? Vai, a Lebrinha, né? A Lebrinha é candidata a deputado estadual, recentemente foi humilhada de forma horrível. Aquilo ali foi repulsivo, execrável. Aquele candidato lá, o boiadeiro, né, que tem uma bronca com o pai dela, ainda antiga da Assembleia. Ela estava num evento público e ele ficou filmando ela e xingando ela, chamando ela de ladra. Ela foi filmada pegando dinheiro e botando numa bolsa, supostamente dinheiro de propina. Mas isso não dá direito a ninguém de partir para esse tipo de humilhação. A justiça está aí para cuidar dessas coisas, né? Exato. Foi lamentável o que aconteceu com ela e com esse Adriano Boiadeiro, que também é candidato, e me parece que está tendo alguns problemas para registrar a candidatura. O pai da Lebrinha, que é o Lebrão, deputado estadual, que nadou de braçada na outra eleição, você lembra? Ele apoiou o Marcos Rocha. Ele tinha tudo para ser diretor do DR, ou presidente da Assembleia e tal, e no final acabou em nada. E agora vai tentar a Câmara Federal, mas está condenado pela Justiça Federal. Pode ficar inelegível também. Um dos casos mais conhecidos também é do Jair Montes, né? É o deputado Jair Montes, né? Que já tem uma condenação em colegiado.
transitado em julgado, já veio para execução, é do STJ, né? Do STJ, ele perdeu o recurso no STF também. Ele já divulgou uma nota dizendo que está tudo bem, mas é conversa de político, né? Então ele é um dos inelegíveis aí. Porque na hora de votar o registro, o tribunal vai verificar essas condenações todas e vai deferir ou indeferir. Bom, você que chegou agora aí nas plataformas do Tudo Rondônia, Rondônia Agora, TV do Povo, Facebook, YouTube, você está acompanhando o início do videocast O Poder do Voto. Terças, quartas e quintas nós vamos sabatinar, nós, Gerson Costa, Rubens Coutinho, Lúcio Albuquerque, os 7 candidatos a governador e em seguida os 7 candidatos ao Senado. Você pode mandar suas perguntas, suas opiniões para o WhatsApp 99320 4441. Rubens, ainda sobre essa questão do início de campanha, se você observar o sistema da Justiça Eleitoral, o Candex, há muitas curiosidades. Por exemplo, o Lebrão diz que não tem bem nenhum em seu nome. O Lebrão, nós sabemos que ele tem barco de pesca, ele vive da pesca profissional, né? Ele tem, inclusive na defesa dele, porque ele pegou aquele dinheiro daquele empresário do lixo, ele disse que aquilo era um pagamento de uma prancha que ele tinha vendido. Nós sabemos que prancha que carrega retroescavadeira em cima. Ah, tá. Né? É um veículo caro, né? O Lebrão possui propriedades, enfim. E para a Justiça Eleitoral ele diz que não tem nada. Outros que são notórios na cidade de Porto Velho e em outras cidades que tem bens aí, de uma hora para outra não tem nada. E já outros, eles colocam o preço, o valor, principalmente de terra, lá embaixo. Ah, minha terra vale 20 mil. Empobreceram. Quando, na verdade, a terra vale milhões. Aí é que eu tenho uma dúvida, é o seguinte, veja. Hoje, com esse sistema que eu chamo de internetico, né? Sistema de informatizado, tudo. Caramba, hoje, se você quiser saber da vida de um camarada, dá um cruzamento no CPF dele, no CNPJ da empresa dele, entendeu? Essa venda, por exemplo, venda de coisa muito, muito abaixo do preço, né? Você também pode verificar, porque tem algum mercado, o mercado é este, mas está assim, tem alguma coisa por trás disso aqui, entende? Quer dizer, eu acho também que nesse ponto falta um ajuste sério com a Receita Federal. Receita Federal, dá uma olhada aí. Inclusive, em alguns nomes, você observa que na declaração de bens tem uma frase chamada outros direitos, né? E porque, segundo uma resolução do TSE, que isso está sendo discutido juridicamente também, por causa da Lei de Proteção de Dados, não pode se divulgar tudo que o camarada tem. Derrubou? Já foi derrubado. Segundo o advogado Heleno Nascimento, o TSE derrubou. Só que ainda persiste isso. Então você não tem uma clareza. Por exemplo, Rubens Coutinho é candidato a governador, certo? Rubens Coutinho tem um telefone, tem uma casa e um carro, correto? A partir de que ele foi eleito, tomou posse, ele vai ter um salário X. E ao final do mandato dele, ele teve esse salário. Aí o Rubinho, além do celular, do carro e da casa, aí ele compra um apartamento, compra isso, compra aquilo. Ora, de onde veio esse dinheiro? É que deve ter aquela árvore que dá cria em dinheiro, né? Então por isso Quem cabras não tem, cabritos vende, de onde vem, né? Essa cabe a Receita Federal ver isso aí. A Justiça Eleitoral não tem recurso, não tem pessoal, não tem capacidade técnica de ficar investigando bens de candidato. Mas a Receita Federal tem, de verificar essas declarações. Tem recurso, tem material técnico muito bom. Uma coisa é certa, o Lebrão não é pobre. O Lebrão sempre foi madeireiro ali na 429, naquela região. Sempre foi um homem rico. Como é que agora sumiu a riqueza dele? Ele é o Eike Batista ficou pobre, né? Então ele sempre foi rico. Outro que também está inelegível é o Amorim, lá de Ariquemes, né? Que foi deputado, foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal e senador. Prefeito também. Prefeito, está inelegível também. Aí tem aqui o Alan Queiroz, que foi presidente da Câmara de Vereadores em Porto Velho, também está com problema de registro de candidatura no TRE agora. Houve algum problema
enquanto ele era presidente da Câmara, né? Os subsídios de vereadores. Então esses aí são os mais notórios e notáveis e inelegíveis. Assi Gomes, Ivo Cassol, o Jair Montes, o Carlinhos Camussa, o Alan Queiroz, o Lebrão. O duro, Rubinho, é o seguinte, que quando chega lá na frente, por razão ou outra, não entra aqui no mérito do motivo pelo qual, mas uma razão ou outra, esse camarada acaba vindo para saindo como candidato, eleito, e aí, companheiro, você vê só, quanto tempo levou para tirar esse Rondônia lá de Guajará? Porque esses registros têm prazo de ser votado, né? Registro de candidatura, de todos. Todos. Sim, pois é. Todos, então, até a eleição eles são votados, os registros. Enquanto os órgãos chamados órgãos de controle não agirem celeremente, entende? Irem além do horário de expediente, entendeu? Porque, caramba, então não adianta coisa nenhuma, entende? É aquela discussão que o senhor faz hoje. Para que serve a justiça eleitoral? A decisão da justiça eleitoral praticamente para logo em cima, no segundo andar. Entende? É uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que é juiz eleitoral, se zanga quando eu falo isso com ele, mas é verdade. As instâncias, né, da justiça, né? Não tem uma hierarquia, vamos dizer. Então, tem essas coisas que tem que ser analisado. Mas, Gerson, eu queria inserir aqui nossa conversa aqui um fato que eu vi hoje, que eu noticiei hoje, é que o Henrique Prata, do Hospital do Amor, divulgou um vídeo em que ele fala cobras e lagartos do ex-secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, né? Você sabe que o Hospital do Amor é uma das instituições mais importantes de saúde que existe em Rondônia hoje. Tem uma epidemia de câncer no estado de Rondônia, atende milhares de pessoas vindas de todos os cantos, né? Eu tenho uma certa experiência com o Hospital do Amor, porque eu convivo lá dentro acompanhando o tratamento de uma pessoa querida. E ele disse que o Fernando Máximo fez de tudo para fechar o hospital. Atrasou pagamentos, lutou contra repasses federais para o hospital e também dívida de quase 20 milhões que foi segurada na Secretaria de Saúde para prejudicar o hospital. Eu não consegui ouvir o Fernando Máximo sobre essas declarações do Henrique Prata, né? Então, eu acho muito forte a denúncia, dado o papel social relevante que o Hospital do Amor representa no Estado, né? Então, isso está aí. Eu sei da história, graças a Deus, a minha família não tem que ir lá, mas eu tenho amigos que trabalham lá. Na época que surgiu essa questão de retenção, entende? Eu tenho uma filha que é amiga de uma pessoa muito importante lá dentro, em que conversou com ela, e eu até me assustei, porque, sem dúvida, esse hospital foi um trabalho fantástico, não só aqui, entende? Mas nós vamos ter alguém para perguntar aqui sobre esse Hospital do Amor, entende? Porque com certeza vai respingar em candidatura. Olha, na época, o Henrique Prata aqui na época logo no início do governo Marco Rocha, os deputados foram procurados pelo diretor do Hospital do Amor, o médico Jean Negreiros, pedindo que os deputados intercedessem junto ao governador Marco Rocha para que fosse sanado um débito de 4 meses de atraso. Aí os deputados montaram uma comitiva, não conseguiram falar com o governador. Na época o governador ele não recebia qualquer pessoa, chegou a deixar o senador Confúcio Moura de molho, não atendeu, lá na antessala do Palácio, não atendia qualquer deputado. Foi necessária a intervenção do presidente, na época, o Laerte Gomes. Aí sim ele recebeu a comitiva de deputados e chamou o Fernando Máximo e falou: vamos resolver. Porque o Hospital de Amor, além das doações, ele vive dessas transferências, né, dos estados e dos municípios para manter aquela estrutura. Aquela estrutura é muito grande. E os médicos, além de prestarem atendimento àquelas pessoas, como o Rubinho falou, existe uma epidemia de câncer em Rondônia, no contraturno de trabalho deles, estão pesquisando.
Eles pesquisam muito no Hospital do Amor para encontrar meios alternativos para tratamentos para essa terrível doença. Então, assim, muito grave o que o doutor Henrique falou em relação ao doutor Fernando Máximo. Inclusive, é candidato aí a deputado federal, né? É um dos candidatos de ponta da legenda União Brasil. Ele é muito querido, você precisa ver isso nas redes sociais. Ele tem uns 5, 6 grupos de Facebook, inúmeros grupos de WhatsApp com apoiadores, né? Não estamos dizendo aqui que ele seja uma má pessoa. Agora, essa questão de gestão, ele meio que pisou na bola. Temos aí as operações da Polícia Federal na Secretaria de Estado da Saúde em relação àquela compra de testes que estavam vencidos, que não estavam sob a égide da Anvisa, mas foram comprados, pagamento adiantado. Foram feitas 2 operações, inclusive a Polícia Federal divulgou até a fotografia, uma imagem de uma das casas onde foram apreendidos dinheiro, documento, né? E houve outro caso rumoroso, que foi a compra do Regina Pass, 12 milhões, falaram também que houve um superfaturamento. Enfim, então, há N denúncias em relação à gestão do doutor Fernando Máximo, que precisam ser esclarecidas. Inclusive, quero me reunir depois com vocês dois, colegas, para ver se nós avançamos, além dos majoritários, os governadores e senadores, em relação aos proporcionais, que são 400 estaduais e 163 federais. Mas, sem dúvida, seria um ponto importantíssimo chamar o doutor Fernando aqui e perguntar para ele a verdade. O senhor quer acabar com o Hospital do Amor? Por quê? É um trecho bem curtinho, assim, de segundos do Henrique Prata, falando sobre isso. Acho que não teria como exibir agora, não, né? 30 segundos no máximo. A questão técnica, Jorge, será que poderemos exibir? Podemos amanhã, antes da entrevista do Daniel. Eu fiquei assim, porque eu acompanho o Hospital do Amor faz uns 3 anos. Quando a minha mulher foi declarada com câncer, eu fui lá no Hospital do Amor. Foi pré-pandemia, muito bem atendida. Ela fez 2 cirurgias de grande monta no hospital. Agora, quando ela retornou ao hospital, já é outro nível de atendimento. Dá para perceber que eles estão com graves problemas, pela demanda, que é muito grande, e pela escassez de recursos. E quando esse Henrique Prata vem a público para reclamar da maneira que ele vem, ele é sempre parceiro do governo, ele é muito ajudado pelo empresariado. Sim. Aquele João Gonçalves, a família Gonçalves lá de Jaru, né? Eles ajudam muito financeiramente. Então, para ele vir reclamar e dizer abertamente que o secretário de saúde da época, não estamos falando nem do candidato, Fernando Máximo, que ele fez de tudo para fechar o hospital, porque isso é de uma gravidade muito grande. Isso aí a gente tem que buscar esclarecimentos maiores, não ficar apenas nessa parte rasa da coisa. Vamos tentar, então, vamos fazer assim. Antes de exibir esse vídeo do Henrique Prata, vamos tentar pegar uma sonora com o Fernando Máximo, para saber porque se realmente é verdade essa informação, é verdadeira, e o porquê. Nós temos que saber o porquê que ele é contra o Hospital do Amor, quer fechar o Hospital do Amor, não fez os repasses, né, porque ele era secretário. Trabalhou para diminuir repasses. É uma coisa que ele tem que explicar bem, a compra do Regina Passos, entendeu? Essa questão aí, as mudanças constantes dentro do hospital de base, resultado, o hospital de base está, pelo que eu tenho conhecimento, está jogado às traças, apesar de todo o esforço do time. 4 anos para construir esse tal de euro, que ainda está aí cambaleando. Olha, esse é um assunto que nós vamos ter que explorar muito, porque eu li nos planos de governo deles que cada um tem uma forma distinta de enxergar a saúde. O governador assinou o contrato com aquele consórcio para a construção do euro, que será uma espécie de aluguel. Eles vão entregar a primeira etapa, se não me engano, até o final do ano. Já está contratado. Então, o contrato é lei entre as partes. Isso é pacífico na jurisprudência e na justiça, né, brasileira. Agora, o Evocação diz que está errado, não pode fazer esse tipo de alternativa. O Estado tem que construir. O Evocação não tem essa moral toda, não, porque o Evocação, quando foi governador,
era para ter saneamento básico em Porto Velho, tinha 700 milhões, se não me engano, disponibilizado. O governo dele fez um projeto errado, um projeto maldoso, inclusive. Acabaram que suspenderam esse negócio. Até hoje, Porto Velho não tem saneamento porcaria nenhuma. As pessoas continuam dando descarga em casa e acumulando dejeto na frente de casa. Isso já tem 10 anos, esse negócio todo. Então, o Cassal é meio suspeito para ficar falando. Mas o Pimenta de Rondônia também. Ele quer construir um hospital próprio. Né? Todo mundo, repara uma coisa. Para ele? É muito fácil, o cara chega aqui e repete as mesmas versões dos anteriores. Olha, Lúcio, o Tribunal de Justiça construiu um belíssimo prédio para eles, para os desembargadores e juízes. Está lá aquele palacete maravilhoso. O Tribunal de Contas, nem se fala, o prédio do Tribunal de Contas. A Assembleia construiu um prédio que, se você juntar mais aí umas centenas de milhares de pessoas, não lota o prédio. É um prédio superdimensionado. Está lá uma beleza. O CPA é um colosso. E está lá o João Paulo II, as pessoas lá na garagem. E toda a campanha mesma ladainha. Olha, mentira. Nós já tivemos o Confúcio, que era médico. Nós temos esse governador aí, 4 anos. Nós tivemos o Daniel Pereira. Nós tivemos o Cassol, 8 anos praticamente. Esses caras não têm vergonha na cara, não, de deixar as pessoas internadas na garagem do hospital. No corredor. No corredor o cara tá de boa. Ele fica lá atrás, na garagem. Lá atrás. Eles colocam maca lá atrás. Corredor, o cara tá de boa. Chegou no corredor, meu Deus, eu tô no corredor. Meu Deus do céu. Gerson, antes de acabar, terrível. Eu quero fazer uma chamada para uma coisa que vale o nome do programa. O poder do voto. Muita gente, há uma tendência constante de uma redução, no aumento de pessoas que não vão votar, por razões diversas. Né? Mas eu quero lembrar o seguinte, primeiro que, por mais que você não goste de política, me assustava muito quando eu fazia palestras em faculdades, em escola, falando de política, e eu ouvia estudantes, pessoas adultas, dizer: eu não gosto de política. Eu também não. Agora tem uma coisa, sem ela você não vive. E uma decisão política insere diretamente na tua vida, quer você goste ou não. Entende? Lembrar um exemplo bem recente na Inglaterra. Por que aquele acordo da União Europeia correu o risco de ir para o espaço? Simplesmente porque é um domingo de sol e o eleitorado jovem foi para a praia. Resultado, quem queria fim desse negócio era o pessoal antigo. Resultado que deu, a Inglaterra está numa crise violentíssima por causa disso. Entende? Então, responsabilidade, porque muitas vezes é o seguinte, o camarada acha que minha resultado político termina no momento que eu aperto aquele botão e tchau. Correto? Não, pelo contrário. Há uma coisa também que nós temos que acostumar a fazer. Quando você ouve falar, por exemplo, num convite para participar de uma sessão que vai tratar de plano diretor da tua cidade, ninguém aparece lá. Quem aparece são os mesmos grupérios barulhentos, que todas as vezes vão lá, é a chamada minoria que hoje domina esse país. Entende? Mas se você... Por isso que eu quero chamar atenção para isso logo nesse primeiro programa, para a questão do poder do voto. O voto é fundamental, entende? Eu sempre digo também que apesar de dizer que o voto é um dever, né? Aliás, é um direito. O voto é um direito. Ora, direito eu exerço se eu quiser, correto? Mas não é direito, porque se você não for votar, você corre um risco muito sério, que está se dando um péssimo cheque em branco para um péssimo nome, vai decidir por você. Ora, imagine uma coisa, outro dia eu estava conversando com um vereador, e um vereador que, pelo menos comigo, conversa muito sério e conversa a coisa direitinho. Ele disse: Lúcio, nós temos na Comissão de Educação gente
que não tem noção do que é educação. Mas está lá fiscalizando a educação. Entende? E são pessoas que têm lá dentro um poder muito forte, porque exercem funções importantes dessa comissão. Entende? Na Assembleia Legislativa, ora, eu fui funcionário da Assembleia Legislativa há 20 e tantos anos da minha vida. Entende? Hoje não aguento ouvir discurso. Entendeu? Nós tivemos deputados que sabidamente não tinham condição de ir para aquela posição ali, mas que eram deputados, desistiam em ir para lá, para dentro. Colocar orçamento do Estado na mão de deputado que talvez não sabe nem o que é orçamento familiar, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, o eleitor tem que entender que votar é importantíssimo. Então, esse é o programa Poder do Voto. Ele tem um papel fundamental de lembrar o eleitor que o voto é importante. Exato. Tem que não pode brincar com o voto não, porque isso vai influenciar nos seus próximos 4 anos. Entendeu? Nós temos um problema sério nesse país exatamente por causa disso. Entendeu? Votação em bloco. A liderança vai lá, impõe o negócio e vota em bloco. E resultado da história, no tempo do PFL, eu conheço a história de deputado federal que disse para mim, o senhor não podia votar, porque houve uma reunião e os líderes decidiram que seria assim. Entendeu? É atropelado, né? É. Ó, o Poder do Voto, só lembrando a você, internauta, terças, quartas e quintas, a partir das 15 horas. Amanhã, nós vamos receber aqui na bancada o candidato da Frente Democrática, Daniel Pereira. Nós passamos a todos os comitês uns temas que nós vamos abordar, mais ou menos exatamente assim: saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, geração de emprego e renda, combate à pobreza, industrialização, agricultura familiar e agronegócio. Então são esses eixos que nós vamos sabatinar esses candidatos a governador. Existe um instituto no direito chamado Verdade Real, né? Que o camarada, quando comete um ilícito, ele inventa uma história para tentar se livrar. E no inquérito, onde o delegado vai buscar a verdade real do que aconteceu de fato, com as fontes, com os testemunhos, né? Com outro tipo de prova lista que possa obter. Então aqui, amigos, também vamos buscar a verdade real. Por exemplo, o Ivo diz que a construção do euro através desse consórcio está errado. Então o Estado tem que construir. Mas como? Tem recurso para isso? Lá atrás o Confúcio Moura tentou fazer Ele é favorável e deu nada. É favorável à administração direta, né? É. Olha aí as janelas do CPA caindo na cabeça dos outros. Meio ambiente. O que vão fazer para proteger a Amazônia? E mais que isso, proteger quem mora nela. Porque não é só proteger a mata, e a flora e a fauna, é proteger as famílias que vivem da floresta, vivem desse estado tão rico. Como não atrapalhar o agronegócio, porque ele caminha sozinho? Como ajudar a agricultura familiar? Outro dia, numa discussão que eu participei, uma pessoa dessas pessoas que parece que tem visão de Cabral, né, de 1500, né? Ela disse que porque aqui na Amazônia, em Rondônia, destroem tudo. A Amazônia está sendo destruída, tal, não sei o quê. Eu olhei para ela, você nasceu onde? Porque eu sabia que ela tinha nascido em Brasília. Eu nasci em Brasília, minha cidade, não sei o que. Eu disse, pois é. Se não tivesse derrubado nada lá, tudo tinha sido em Brasília. Você está desejando tanto, entende? Eu não sou favorável que chegue e toque fogo e tudo, mas tem que entender que para oferecer condição para você, para que o camarada lá no sul possa ter energia 24 horas do dia com segurança, eu preciso construir 2 hidrelétricas no Rio Madeira. Que acabaram com grandes belezas naturais. Eu pelo menos a fã de lá, ver só aquele espetáculo dos peixes. Lá, fantástico. Mas veja o que aconteceu, né? Eu sou testemunha de quando o INCRA levou gente para distribuir nos lotes, eu estava lá, o Machado estava lá também, nós estávamos juntos lá, tinha até fotografia, entende? E quando o técnico chegava lá, dizia, tem que derrubar, se não derrubar, nós estamos de volta à terra. E aí, começou aí. Entende? Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro programa, Poder do Voto. Quero agradecer a companhia do Lúcio Albuquerque, jornalista Lúcio Albuquerque, jornalista Rubens Coutinho. As considerações finais, Rubinho? Pegando o gancho do
Lúcio sobre apelo ao voto, prestar atenção com o voto, gostar ou não gostar de política. Eu digo apenas para encerrar que quem não gosta de política está condenado a ser governado pelos que gostam. Tá? Lúcio? Não tenha dúvida, não. Se você, quando eu vejo estudante universitário virar para mim e dizer, eu detesto política, eu digo, ótimo, mas não adianta detestar, porque tudo que você não quiser acontecer só vai acontecer feito por político. Entende? Então não adianta. O poder do voto é o poder que você tem na mão de decidir. Agora, preste atenção. Decida. Não deixem que os outros decidam por você. Não seja, por favor, politicamente correto. Muito bem, estamos encerrando o poder do voto de hoje. Lembrando que amanhã nós vamos receber na bancada o candidato Daniel Pereira, da Frente Democrática. Você, internauta, já pode mandar suas perguntas no WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 9320-4441. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito bom. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Para que o eleitor continue recebendo informações confiáveis e possa conhecer melhor quem pretende votar, foi construído um estúdio moderno, onde serão realizadas entrevistas com candidatos e candidatas para debater os mais importantes temas que afetam a vida da população e transformam a sociedade. Lembre-se, em 2 de outubro, mais de 1.230.000 rondonienses irão às urnas para escolher um dos candidatos à presidência da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. Participe ao vivo, enviando suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp. Conheça os futuros governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.